Espectadores do Show da Tarde, sejam muito bem-vindos a esse programa. E hoje contamos aqui com a presença do ilustre advogado, senhor Kleber Tomasi. Seja muito bem-vindo, Kleber. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Obrigado, agradeço pelo convite e poder estar sempre ajudando, tirando dúvida do pessoal aí na questão do direito imobiliário. Então, Kleber, você é um exímio especialista aí na área de direito imobiliário e a gente vem observando aí um tocante, né, muito que vem sendo cada vez mais falado aqui na nossa região, que é a questão do uso capião, né? E o que a gente precisa debater, assim, que a gente vê tanta especulação sobre o uso capião, né? O que você pode dar de algo conciso para nós aí sobre o uso capião? Na região da Grande Florianópolis, principalmente, acho que o Brasil todo tem regiões com imóveis de posse, mas na Grande Florianópolis é algo bem latente essa questão dos imóveis de posse, Palhoça, São José, e essa questão de regulamentação de domínio dos imóveis de posse, normalmente era-se utilizada apenas a legislação do uso capião. O uso capião nada mais é que a aquisição da propriedade de forma originária, ou seja, tu faz o uso do imóvel primeiro, tem ele como dono, a lei fala de animus domini, cuidar, manter, limpar, manter ele como dono, passa um tempo, fica com ele por um lapso, aí a lei tem várias graduações de lapso, pelo tamanho do imóvel, pela utilização que tu faz, tu transforma esse uso, essa posse dele em domínio, num documento, numa matrícula registrada e transfere a propriedade do imóvel para ti. O que acontece muito é que alguns imóveis desses de posse não foram loteados de forma regular. Então, eles são loteamentos irregulares que as pessoas estão usando, têm a posse, mas na hora de utilizar o princípio do uso capião, tu acaba trancando no judiciário, porque o judiciário entende que o imóvel primeiro tem que ser regulamentado na prefeitura como um lote urbano. Às vezes são áreas grandes que tem um pedacinho de uma gleba, que às vezes até rural nem urbano ainda foi, nem urbanizado ainda foi, e aí tu não consegue fazer o uso capião nesse tipo de imóvel. Primeiro tem que fazer um processo de urbanização, regulamentar ele como um loteamento, e aí depois fazer deste lote o uso capião. E normalmente o uso capião é utilizado quando tu não tem o dono para assinar, ou tu não tem mais acesso, ou não consegue, porque vendeu para 2, para 3, para 4 no passado dos anos, e tu não consegue fazer a escritura de fato. Perfeito. Então, seguindo nessa vertente que existe esses supostos loteamentos de forma irregular, existe alguma maneira de se regularizar isso? Existe alguma vertente que se possa usar para essa regularização? O loteamento irregular, a gente chama todo o loteamento que não foi encaminhado lá na sua origem para a prefeitura a sua regularização. Não foi feito um projeto, ruas projetadas, calçadas, saneamento, esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica, água potável. Não foi feito esse projeto, praças, as áreas que tu vai doar para a prefeitura, não foi feito, não foi aprovado e não foi executado desta forma. Foram feitas áreas que foram passando máquina, dividindo em lotes, e a gente chama de irregular. As pessoas às vezes até confundem e entendem que loteamento irregular é aquelas vilas que tem nos morros, no Rio de Janeiro, a favela, mas não, toda a área que não foi devidamente urbanizada é irregular. E para esses loteamentos que são irregulares, que não tem essa regulamentação dentro da prefeitura, existe a legislação da REURB, que é uma lei de regularização fundiária, uma lei federal que cada município acaba fazendo a sua, que consegue formalizar o imóvel que é um pedaço de uma área grande, formalizar ele como um lote urbano individualizado, daí regulamentar ele como um loteamento. Não, perfeito, então, Kleber. Mas me diz uma coisa, como é que eu, como usuário, vou saber se eu entro numa lei de REURB, como você falou, se eu entro numa lei de uso capião? Como é que eu tenho esse conhecimento? O que a gente sempre indica é procurar um profissional habilitado, alguém especialista no assunto, nessa questão de direito imobiliário, analisando a documentação do imóvel, a origem da documentação do imóvel, analisando a documentação que o possuidor tem, se tem contrato, se não tem, se ele invadiu. Todo mundo que ficou no imóvel
por um determinado tempo, tem o seu direito. Mesmo que ele invadiu o imóvel, se o proprietário anterior, se quem tem o domínio do imóvel não tirou ele dali, a gente tem umas discussões em áreas federais que, pelo uso capião, tu não conseguiria fazer uso capião de imóvel público. Mas como o ente público, às vezes a União, às vezes o Estado, sabe que aquelas pessoas estão ali, fez vistas grossas, entendeu que aquelas pessoas iam morar ali e, de uma certa forma, mesmo não estando por escrito, passou essa área para as pessoas, esse procedimento de regularização vai ser feito mesmo assim, mesmo sendo área da União, só que tem que encaminhar direto no órgão que é o proprietário do imóvel, para depois encaminhar na prefeitura. E essa avaliação técnica, se ele é um procedimento para uso capião ou se ele necessita de uma regularização via REURB, é um profissional habilitado, um advogado que tem o conhecimento técnico para isso, para poder dar o caminho e alinhar qual a melhor saída para quem é o possuidor desse imóvel. Perfeito, Kleber. Kleber, assim, ó, a gente aqui é uma área, como você mesmo falou, que é algo muito latente, a questão de uso capião, área de posse aqui na região da Grande Florianópolis como um todo. E aí eu lhe pergunto, muitas vezes a gente ouve falar aí na comunidade e até mesmo pessoas próximas que deu entrada em processo de uso capião e simplesmente parou, ali não evoluiu, né? É tão difícil assim? Existe alguma maneira? Por que isso acontece? Sabe me dizer? O procedimento do uso capião hoje, vamos dizer de uns 5 anos para cá ou mais, ele existe duas maneiras de fazer. O uso capião judicial, que é o que a maioria das pessoas ainda fazem, e o uso capião extrajudicial, que ele é feito direto no cartório, no tabelionato, depois tu leva ele para o registro de imóveis. O que acontece na maneira que é feito o procedimento de uso capião, muitas vezes profissional não conhecedor da área, e aí ele tem algumas minúcias para serem seguidas, existe um provimento do CNJ de uma série de etapas que ele tem que ser seguida para fazer a ação de uso capião, e às vezes o profissional não tem esse conhecimento e às vezes leva mais de ano tentando apresentar para o judiciário a documentação que era para ter sido apresentada lá no início. Isso a gente vê bastante que atrasa. Ou o uso capião sendo feito de um imóvel que ainda não foi regularizado como loteamento, ele ainda está dentro de uma gleba, então o uso capião, o judiciário entende que o uso capião é uma curva na lei, tu acaba fazendo um loteamento irregular, virar loteamento regular por um meio de uma ação que não é para isso, entendeu? Então, o Ministério Público vota muito contra esse tipo de uso capião e muitas vezes a pessoa, por mais que tenha o direito, seja possuidor, esteja ali durante aquele período que a lei exige, 5, 10, 15 anos, dependente do enquadramento, usa o imóvel como dono fosse, tem moradia, ainda tranca, tem uma ação, uma decisão de improcedência no uso capião, porque o imóvel não foi loteado regularmente. Então, a ação correta é regularizar o loteamento, fazer com que aquele terreno exista no meio jurídico, no cartório do registro de imóveis, exista aquele imóvel regulamentado como um lote urbano, e aí sim faria uso capião. Perfeito. E mais ou menos, vamos pela melhor das hipóteses, né? Vamos supor que tinha toda a documentação certa, que o profissional entrou adequadamente, que tinha tudo correto. Qual o tempo médio de um uso capião do momento da entrada do processo até a regularização, se ele não for negado? Um uso capião, normalmente, pensando ele como uma ação judicial, ele é um processo que, em média, leva de 3 a 5 anos. Isso porque todas as notificações são feitas para os órgãos públicos têm o dobro de prazo do particular para responder, tem que notificar todos os lindeiros. Então, ele no judiciário ele é um processo um pouco mais demorado, mas não é para demorar mais que 3 a 5 anos. Eu pego processos no escritório com mais de 7, 8 anos que não saíram da fase inicial, porque acabaram não sendo conduzidos de uma forma correta, e o Ministério Público ainda vai sempre contra, porque não é esse o caminho que era para regularizar. Existe o uso capião extrajudicial. Esse tu encaminha a documentação, o tabelionato tem 30 dias para responder, pode questionar mais alguma documentação, tu encaminha, eles têm mais 15 dias, depois de aprovado tu leva para o registro de imóveis, e o registro de imóveis tem 30 dias para fazer a análise, se aceita registrar. Então ele é um processo relativamente rápido, de em torno de 6 meses, 4 meses.
O problema é que, para te utilizar esse uso capião, tu tem que ter o imóvel já como um lote urbano. Se for imaginar isso na regularização do lote, o procedimento, em média, é de 180 dias, que a lei prevê. Então, tem prefeituras demorando um pouco mais no total e tem prefeituras conseguindo entregar esse processo em 90, em 30 dias. Tem prefeituras no Rio Grande do Sul que entregam em 30 dias esse procedimento. Fora as questões de notificação, ele é um processo que leva em torno de um ano e meio, para concluir todo a regularização via REURB. Então, ou seja, muito mais rápido. Vamos botar, se ele leve 1 ano e meio, ele é 50% mais rápido do que um processo muito rápido de uso capião. Né? E aí eu te pergunto, ele é um processo independente ou um depende do outro? Tipo, o REURB depende do uso capião e vice-versa ou não? Eles correm independentemente? A lei prevê que não é para ter um uso capião andando enquanto o imóvel encontra-se em regularização fundiária via REURB. A REURB ela não extingue total uso capião. A lei da REURB ela absorve as informações do uso capião, ela absorve o processo de uso capião para dentro dela, ela traz para um uso capião extrajudicial, porque ele é feito dentro da prefeitura, então a prefeitura vai fazer a análise da posse que o tabelionato faria e ela vai dar o documento para levar para o registro de imóveis, então tu tem que cumprir os requisitos da uso capião, além do que tu tem outras maneiras que a lei prevê de regulamentação de imóvel, por exemplo, após um inventário que o imóvel não foi regulamentado, tu vai trazer as informações para dentro da REURB, ou se o imóvel já tem uma matrícula pública de fração ideal, tu vai utilizar do princípio da extremação e vai fazer ele dentro da REURB. Então, a REURB ela engloba essas outras maneiras, porque ela absorve no sentido de que, se o imóvel não foi urbanizado, tem que passar pela urbanização. Então, ela traz para si essas informações e esse procedimento do uso capião. Então, de certa forma, eles não são totalmente independentes. Eles são processos que correm dependendo um do outro. A REURB vai precisar das informações da uso capião e a uso capião não vai poder ser feita quando o imóvel depender de uma REURB, entendeu? Entendi. Aproveitando assim mais uma curiosidade, esse processo da REURB é algo relativamente novo, correto? Sim. E desde quando que tem esse processo da REURB, saberia? A lei é de 2017. A maioria dos municípios começaram a se regulamentar em 2018 e tem municípios que agora que estão se regulamentando. Por exemplo, Florianópolis, esse ano que começou a se regulamentar e ainda não entregou nenhum procedimento concluído de REURB, por exemplo. A Prefeitura de Florianópolis tem uma previsão de começar a entregar para o final do ano. Prefeitura de Palhoça já tem procedimento em andamento, já tem lei própria também, já tem ações entregues, Prefeitura de São José, e aí a maioria das prefeituras na região da Grande Porto Alegre tem, Biguaçu já tem legislação, então a maioria das prefeituras já se regulamentou e está executando. A lei prevê que a regularização via REURB é para aqueles loteamentos que foram constituídos até o final de 2016, Existem algumas correntes que até meio de 2017, quando a lei entrou em vigor, valeria a lei da REURB. A partir daí, a prefeitura tem que evitar que os loteamentos cresçam. Se alguém tiver com a área e as máquinas trabalhando sem autorização, tem que trancar, no sentido de evitar que as pessoas comprem imóveis irregulares ainda hoje. Olha só, interessante até a gente verificar, porque isso não acontecia há pouco tempo atrás, não acontecia. Isso você via loteamentos e mais loteamentos serem abertos da maneira que, conforme o interesse fosse, né, e depois fazer um processo. A gente sabe que hoje o direito imobiliário, as prefeituras vêm se adequando a uma questão de saneamento, eletricidade, enfim, né, fluvial, né, e a gente vê que a REURB, na verdade, ela veio mais para ajudar do que para impedir, né? Me corrija se eu estiver errado, né? E me diga uma coisa, Kleber, aproveitando todo esse seu conhecimento, como que os nossos telespectadores fazem para lhe encontrar? Qual é o canal de contato? Porque eu imagino que quem está assistindo aqui vai ter interesse total em pegar uma consultoria com você. Como é que a gente faz? Eu tenho dado bastante informação, porque a gente nota que o maior problema da falta de regularização dos imóveis é a falta de informação. Então, eu tenho dado palestras em imobiliárias, associações de moradores, condomínios, levando a informação para as pessoas entenderem
como funciona essa questão da regulamentação. E eu tenho um escritório em Porto Alegre, a gente tem uma matriz em Porto Alegre, nós temos um outro escritório em Florianópolis, ali nos ingleses. Normalmente as pessoas nos procuram no Instagram, Tomás Assessoria, no Instagram, ou no Facebook, Tomás Assessoria RS. Se for o caso, precisar de algo mais rápido, um contato mais direto, pelo celular ou pelo WhatsApp, 48 991 25 5448. Que daí eu estou sempre à disposição de pelo menos poder tirar alguma dúvida e avaliar a documentação para dar o caminho que a pessoa precisa seguir. Perfeito, Kleber. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e muito obrigado pelas informações prestadas. Uma boa tarde. Agradeço pela atenção e agradeço pela parceria e pelo momento de poder explanar. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado.